Assinala-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e celebra-se a interculturalidade. E está a decorrer a semana Laudato Si. Está a passar muito à margem entre nós a semana Laudato Si, que decorre durante esta semana e vai até ao próximo domingo, dia 24. Uma semana inteira para serem promovidas atividades sobre a encíclica do Papa Francisco, O Louvor das Criaturas. É uma reflexão que ficou conhecida como a encíclica sobre a ecologia. Porém, vai muito mais além. Põe-nos a pensar sobre o equilíbrio da natureza, os atentados contra a multiforme diversidade que a criação nos apresenta e sobre a ideia de que os desequilíbrios naturais resultam da ganância da humanidade, que esquece frequentemente que tudo está interligado no meio ambiente. Uma ação feita aqui reflete-se em tantas situações da vida e do mundo. A única atividade que vi no nosso país é uma vigília ecuménica anunciada para hoje à noite, organizada pela rede Cuidar da Casa Comum. O Papa Francisco convocou esta semana para convidar a todos para celebrarem a Laudato Si, para uma maior consciência ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam mais. Cuidemos da criação, dom do nosso Deus Criador. Celebremos juntos a semana Laudato Si, afirmou o Papa no vídeo divulgado pelo Vaticano a convidar para esta iniciativa. No arranque desta semana especial, que aconteceu no domingo passado, no final da oração Regina Coeli, o Papa Francisco relacionou a urgência desta iniciativa com a situação mundial causada pela Covid-19 e disse: nestes tempos de pandemia, em que tomamos mais consciência de cuidar da nossa casa comum, desejo que toda a reflexão e empenho comum ajudem a criar e a fortificar atitudes construtivas para o cuidado da criação. O cardeal Luís António Tagle, presidente da Caritas Internacional, veio reforçar o alerta do Papa. Em algumas partes do mundo, os bebés nascem, as crianças crescem e os adultos enfrentam o fim das suas vidas vivendo e trabalhando no lixo venenoso, criado e descartado por outros. Noutras partes, as pessoas vivem na corda bamba, entre inundações e secas e graves injustiças. Nesses lugares, a vida é lentamente estrangulada desde o início. Ao sublinhar a urgência de uma conversão ecológica integral, o cardeal filipino recorda que o cuidado pela casa, pela criação, não é apenas uma atitude estritamente ecologista, mas implica uma visão muito mais ampla, que abrange praticamente a vida toda, social e pessoal. Então, há espaço para que nós rezemos, meditemos, reflitamos sobre esta sugestão do Papa para esta semana. Então, neste lugar reservado ao nosso contar com letras, nós descobrimos tantas outras questões que estão na encíclica Laudato Si, onde há espaço reservado para questões mais claramente ecológicas, como o desperdício de recursos e a poluição das águas, mas também para assuntos sociais, como o aborto e o tráfico de pessoas e mesmo económicas. Então, vou apresentar-vos algumas frases tiradas da encíclica e que fica também como, nossa iniciativa no nosso canal, Contar com Letras, sobre o tema desta semana que estamos a celebrar, o tema Laudato Si. Primeiro,
as alterações climáticas. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenómeno particular. Desculpem. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. A água. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. Outro tema: os animais. Embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida, o Catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Recorda com firmeza que o poder humano tem limites e que é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Todo uso e experimentação exige um respeito religioso pela integridade da criação. A vida humana. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Grito da terra e grito dos pobres. Outro tema. Diz assim a Laudato Si: muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje não podemos deixar de recorrer ou de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. E por último, a conversão ecológica. A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Entretanto, temos de reconhecer que também alguns cristãos, até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático, frequentemente se burlam das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica, que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que o rodeia, ou que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus
não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Este é o meu contributo para celebrar esta semana da Laudato Si e que também vos faça pensar um pouco sobre esta realidade da conversão ecológica que todos nós precisamos de realizar, com pequenos gestos, tratando bem o lixo e cuidando daquele meio ambiente onde nós todos os dias nos realizamos como pessoas, como homens, como mulheres, e que façamos sempre o melhor possível para que esse ambiente nos faça bem e faça bem a todos aqueles com quem nós convivemos.